Instrumentação industrial essencial. Capítulo 3. Terminologia e especificações. O livro encontra-se disponível no site abaixo. Medição. Processo experimental da obtenção da magnitude de uma grandeza, composto de uma ou mais medidas ou observações. Padrão. Instrumento ou sistema de medição usado como referência para a obtenção de uma dada grandeza. Um instrumento com uma incerteza de 3 vezes ou menor que o instrumento sob medição pode ser considerado um padrão, pois a média quadrática entre 1 e 1/3 é igual a 1,05 e é aproximadamente igual a 1. Caso contrário, a incerteza do instrumento de referência deve ser incluída como uma componente da incerteza da medição. Calibração. Relação entre os valores indicados pelo instrumento de medida e o instrumento de referência. A calibração corresponde ao antigo termo aferição. Ajuste. Correção da diferença entre os valores indicados pelo instrumento de medida e de referência para dentro dos limites especificados de incerteza. Certificação. Conformidade com as normas. Por exemplo, uma empresa com certificação ISO 9001. Acreditação. Conformidade com as normas e atestado de competência na execução das tarefas do escopo da acreditação. Por exemplo, laboratório de pressão acreditado pela ISO 17020. Verificação. Confirmação da obtenção dos requisitos especificados para um dado item, de um processo, procedimento de medição ou um sistema de medição. Presentemente, os fabricantes de instrumento usam o termo verificação do medidor, meter verification, com o sentido de diagnosticar, através de parâmetros secundários, um eventual desvio do fator de calibração, alertando para a necessidade de uma recalibração e ajuste. Termos relativos aos limites L do range. No gráfico temos um exemplo de um transmissor de pressão capaz de medir entre menos 250 e mais 250 kPa. O limite inferior é menos 250 kPa. O limite superior é mais 250 kPa. O limite superior também é chamado de fim de escala, devido à herança deixada pelos instrumentos analógicos com escala. Range máximo. Faixa situada entre os limites inferior e superior do range. Na figura 1.3, a faixa máxima é de menos 250 a mais 250 kPa. Span máximo. Limite superior menos o limite inferior da faixa. Na figura 1.3, o span máximo é de 500 kPa. Termos relativos aos valores V do range. Valor inferior do range. É o valor inferior do range configurado. Na figura 0 kPa. Valor superior do range é o valor superior configurado. Na figura 100 kPa. Termos relativos aos valores V do range. Range configurado é a faixa situada entre os valores inferior e superior do range. Na figura, o range configurado é de 0 a 100 kPa. Span configurado é o valor superior menos o valor inferior do range. Na figura, o span configurado é de 100 kPa. Range mínimo. Faixa situada entre os valores inferior e superior do range. Span mínimo. É um valor publicado pelos fabricantes do instrumento. Rangeabilidade. Rangeabilidade R:1. É a razão entre o limite máximo e o limite máximo dividido por R. Define o valor mínimo que um instrumento efetua a medida com a dada incerteza, também chamada de turn-down ratio. Na figura 1.3, uma rangeabilidade de 10:1 com 0,1% do span de incerteza significa que é possível medir de 0,1% do RL 25 kPa a 1 RL 250 kPa com uma incerteza de 0,1% do span. Às vezes é necessário especificar também a variável de processo. Por exemplo, uma medição de vazão por pressão diferencial, uma rangeabilidade de vazão de 8:1 implica numa rangeabilidade de pressão diferencial de 64:1.
Rangeabilidade numa válvula de controle é a razão entre as vazões máxima e mínima controláveis. Controlável significa que a vazão é estável o suficiente para ser controlável. Uma válvula de controle com uma vazão máxima de 30 m3 por hora e uma rangeabilidade de 30:1 significa que é possível controlar a vazão entre 1 e 30 m3 por hora. Seleção da faixa de medição de um instrumento. Requisitos limitantes. O valor inferior deve ser maior que o limite inferior. E o valor superior deve ser menor que o limite superior. Ou seja, os extremos do range configurado são limitados pelos extremos do range máximo. Em outras palavras, a faixa configurada deve ser uma subfaixa da faixa máxima de medição. O span calibrado deve ser maior que o span mínimo permitido. Repetitividade ou precisão. É a dispersão das medidas em torno da média, mantendo-se inalteradas as condições de medição. O intervalo de tempo entre as medidas deve ser curto em relação à estabilidade do medidor sob teste. Reprodutibilidade. Dispersão das medidas em torno da média, quando pelo menos uma das condições de medição é alterada. Quando não citada, usualmente se refere à reprodutibilidade ao longo do tempo. Linearidade. Desvio máximo das medidas com as extremidades da faixa ajustadas. Histerésia ou banda morta. Desvio entre as medidas na ascendente e descendente com as extremidades da faixa ajustadas. Incerteza e termos relacionados. Incerteza. Desvio provável do valor medido em relação ao valor verdadeiro, também chamado de erro provável. Exatidão. Desvio do valor medido em relação ao valor verdadeiro. A exatidão é, em geral, composta pela repetibilidade, linearidade e histerésia. Nas folhas de especificações, a exatidão corresponde à incerteza nas condições de referência. Precisão igual a repetibilidade. No dia a dia, o termo preciso é usado no sentido de acurado. Quando nos referimos a instrumentos de alta precisão, estamos querendo dizer de baixa incerteza. Incerteza de referência. Componente da incerteza nas suas condições de referência, como por exemplo pressão 1 atmosfera e temperatura de 20 graus Celsius. Nas folhas de especificação em geral, é usado o termo exatidão, accuracy. Incertezas devido às variações ambientais e de processo. Incerteza devido à variação da pressão estática. Componente da incerteza devido a pressões aplicadas simultaneamente nas duas tomadas de um transmissor de pressão diferencial. Incerteza devido à variação da temperatura ambiente. Componente da incerteza devido à variação da temperatura ambiente ao transmissor. Incerteza devido à variação de temperatura do processo. Componente da incerteza devido à variação da temperatura do processo quando o instrumento está montado junto ao processo. Incerteza devido à deriva. Componente da incerteza devido à variação da medida ao longo do tempo. Especificações de incertezas. Em percentagem do limite superior da faixa, em percentagem do span, ou largura da faixa, em percentagem da leitura, ou do ponto medido, em unidades de medição, kilopascal, graus Celsius, por exemplo, ou combinação das expressões acima, URL span, span leitura, etc. Conversão entre expressões de incertezas. A conversão de uma dada expressão para outra pode ser feita multiplicando-se e dividindo-se a expressão a ser convertida pela expressão desejada. De URL para span. Divide-se o URL por span e expressa-se como porcentagem do span. De URL para a percentagem da leitura. Divide-se o URL pela leitura e expressa-se como percentagem da leitura. De span para a leitura. Divide-se o span pela leitura e expressa-se como percentagem da leitura. Incerteza em percentagem do limite superior. Não depende do span configurado. É usado em incerteza de instrumentos analógicos, incertezas de analisadores de gases e líquidos e incertezas devido à deriva de instrumentos em geral. Incerteza em percentagem do limite superior.
Exemplo, um transmissor de pressão possui uma incerteza de 0,1% do limite superior e um limite máximo de 120 kPa. Plotar a incerteza em percentagem da leitura numa faixa de medição de 10 a 50 kPa. Solução: transformando-se a incerteza de 0,1% do URL para a percentagem da leitura, temos a fórmula seguinte. Para a leitura igual a 100% ou 50 kPa, temos a incerteza igual a 0,24% da leitura. Para a leitura em 0%, igual a 10 kPa, temos a incerteza U igual a 1,2% da leitura. Incerteza em percentagem do SPAN. É usado na maioria dos instrumentos de medição de processos industriais. Exemplo, um transmissor de pressão possui uma incerteza de 0,1% do SPAN e um limite máximo de 120 kPa. Plotar a incerteza em percentagem da leitura numa faixa de medição de 10 a 50 kPa. Transformando-se a incerteza de 0,1% do SPAN para a leitura, temos: para a leitura igual a 100% ou 50 kPa, temos U igual a 0,08% da leitura. Para a leitura igual a 0%, ou seja, 10 kPa, temos uma incerteza U igual a 0,4% da leitura. Incerteza em percentagem do SPAN e limite superior. É uma combinação aditiva das duas expressões. Nesse caso é necessário transformar para uma única expressão em função do SPAN ou do limite superior. Exemplo, um transmissor de pressão com limite de 0 a 10 mil mm de H2O está configurado numa faixa de 0 a 1000. Sua incerteza de referência é 0,1% do SPAN mais 0,01% do limite superior. Determinar a certeza em percentagem do SPAN. Convertendo 0,1% do URL equivale a 0,1% do SPAN. A incerteza do SPAN é, portanto, a somatória das duas, ou seja, 0,2% do SPAN. Incerteza em percentual da leitura e limite superior. Tem o objetivo de diminuir a taxa de acréscimo da incerteza com o decréscimo da leitura, quando comparada com as especificações em percentual do limite superior ou percentual do SPAN. É bastante usada nas especificações de incertezas devido à variação de temperatura ambiente em instrumentos industriais. Exemplo, um transmissor de pressão possui uma incerteza de 0,1% da leitura mais 0,01% do limite superior e um limite máximo de 100 kPa. Plotar a incerteza em percentagem da leitura numa faixa de medição de 10 a 50 kPa. Transformando-se a parcela da incerteza em URL para a leitura, temos a fórmula seguinte. Para a leitura igual a 100%, temos uma incerteza de 0,12% da leitura. Para uma leitura de 0%, temos uma incerteza de 0,2% da leitura. Incerteza em percentagem da leitura e fração n do limite superior do range. Usada para especificações de incerteza de referência em medidores de vazão magnéticos e Coriolis. Exemplo, um medidor de vazão Coriolis com um limite máximo de 5.000 kg/h possui uma incerteza de 0,1% da leitura entre 500 e 5.000 e 0,1% do limite superior dividido por 10 abaixo de 500. Plotar a incerteza em percentagem da leitura na faixa de 50 a 5.000 kg/h. Entre 500 e 5.000 kg/h, a incerteza é plana e igual a 0,1% da leitura. Para vazões abaixo de 500 kg/h, temos essa fórmula. Para a leitura igual a 500 kg/h, a incerteza é igual a 0,1% da leitura. Para a leitura igual a 200 kg/h, a incerteza é igual a 0,25% da leitura. Para a leitura igual a 50 kg/h, a incerteza é igual a 1% da leitura. 2, 3. Incerteza em percentagem do SPAN ou unidade de engenharia, ou que for maior. Exemplo motivacional. Um transmissor de temperatura possui uma incerteza hipotética de 0,1% do SPAN. Determinar a incerteza em percentagem da leitura para as seguintes faixas com a leitura no ponto médio. Faixa de 50 a 150 graus Celsius e leitura em 100 graus Celsius, a incerteza resulta em 0,1% da leitura. Faixa de 450 a 550 graus Celsius e leitura em 500 graus implica numa leitura de 0,02% da leitura, o qual é irrealisticamente pequeno.
Pretende-se especificar um instrumento com uma incerteza de 0,1% do span. Analisar a viabilidade para as relações de span-leitura de 2, 1, meio e 1/4. Usando essa fórmula, temos: para span-leitura igual a 2, resulta numa incerteza de 0,2% da leitura. Para span-leitura igual a 1, resulta numa incerteza de 0,1% da leitura. Para span-leitura igual a meio, resulta numa incerteza de 0,05% da leitura. Para span-leitura igual a 1/4, resulta numa incerteza de 0,025% da leitura. Com a relação span-leitura menor que 1 meio, as incertezas são realisticamente pequenas. E, portanto, a incerteza em percentagem do span ou unidade de engenharia, ou que for maior, é usada. Finalmente, a incerteza em percentagem do span ou unidade de engenharia, ou que for maior, é usada em instrumentos tipicamente de temperatura, que permite a configuração de faixas bastante estreitas posicionadas na parte alta da faixa máxima. Por exemplo, um transmissor de temperatura possui uma incerteza de 0,1% de span ou 0,1 graus Celsius, o que for maior. Determinar a incerteza para as faixas de 450 a 500 graus Celsius. A incerteza é de 0,1 graus Celsius, resultado da comparação entre 0,05 e 0,1. Na faixa de 400 a 500 graus, a incerteza é de 0,1 graus Celsius, resultado da comparação entre 0,1 e 0,1. Na faixa de 300 a 500 graus Celsius, a incerteza é de 0,2 graus Celsius, resultado da comparação entre 0,2 e 0,1. Referência usadas ao longo do texto. Leitura adicional.